Olá galera, belezinha? Então eu sou a tia Jo e vim mostrar para vocês hoje as transformações gasosas. Quais são as fórmulas das transformações gasosas? Então a equação geral dos gases parte da pressão inicial, volume inicial dividido pela temperatura inicial. É igual pressão final, volume final e temperatura final. Então são as três variáveis dos gases, né? Pressão, volume e temperatura. Esta daqui é a equação geral dos gases. Se vocês decorarem esta fórmula, vocês conseguem fazer todas as outras transformações. Se vocês virem algo branco nesse canto aqui se mexendo, não se assustem, que é minha gata tomando banho em cima do meu computador. Daqui a pouco, torcer para que ela não venha brincar aqui em cima, mas tudo bem. Para vocês guardarem então essa equação geral, vocês lembrem do seguinte macete: pivot, pivotô, certo? Então toda vez que eu falar em fórmula do pivot, pivotô, eu estou me referindo a essa equação geral. Aí vem as transformações. Transformações isotérmicas, então. O que seria essa transformação isotérmica? Iso lembra igual e térmica lembra temperatura. Então, as transformações isotérmicas, elas têm temperatura constante. Então, sempre que o exercício falar em temperatura constante ou não aparecer temperatura no exercício, você vai usar essa fórmula das isotérmicas. Os meus alunos, quando vê esses exercícios de transformações gasosas, eles não sabem qual fórmula usar. Que dica que eu dou? Tire todos os dados, aí você vai saber que fórmula usar. Por quê? Por exemplo, você tem um problema lá que não apareceu temperatura. Então, o que você vai usar? A fórmula que não consta temperatura. Então, essa é a primeira dica para todos os exercícios de física, química, biologia, matemática. Tire todos os dados que você tiver para depois você saber que fórmula que você vai usar. Então, nas isotérmicas, é a fórmula do PV, pivô. Pressão inicial vezes volume inicial é igual pressão final vezes volume final. Percebam que não aparece em nenhum momento temperatura. Aí vem as transformações isovolumétricas, ou também chamadas de isocóricas. Nas transformações isovolumétricas ou isocóricas, o que não vai aparecer, olha só, volume, porque o volume é constante. Se é constante é igual, não precisa colocar na fórmula. A fórmula vai ser PT igual a pô, pressão dividido pela temperatura. Aí temos as isobáricas. Báricas lembra o barômetro, né? Que é o aparelho que mede pressão. Então, nas isobáricas, o que não vai aparecer? A pressão. Então, eu vou ter o volume inicial dividido pela temperatura inicial, volume final dividido pela temperatura final. VT igual a Votô. Então, os macetezinhos. Equação geral, PVT, pivotô. As isotérmicas, PV, pivô. Isovolumétricas, PT, potô. Isobáricas, VT, Votô. Então, essas são as 4 fórmulas das equações das transformações dos gases. Outras dicas que eu tenho a dar para vocês. Temperatura sempre em Kelvin. E o exercício geralmente dá a transformação em a temperatura em graus Celsius. Então, você soma 273 na temperatura, se ela estiver em graus Celsius, para transformar ela em quê? Em Kelvin. Aí, o exercício pode te dar a unidade lá em graus Celsius, a resposta em graus Celsius. Cuide isso. Aí no final, se as alternativas lá na hora da prova tiver em graus Celsius, lembre de fazer o inverso, diminuir o 273. Mas para o cálculo é necessário que vocês somem 273 para transformar em Kelvin, se já não estiver. Outro fator importante é vocês cuidarem. Alguns exercícios falam muito em CNTP. O que é CNTP? Condição normal de temperatura e pressão.
Nas condições normais de temperatura e pressão, a pressão vale 1 atm. E você tem que lembrar disso. E a temperatura, 273 Kelvin. Então, às vezes o exercício não te dá esses dados, mas lá no meio do problema ele fala que as variáveis estão na CNTP, condição normal de temperatura e pressão. Aí você tem que lembrar que a temperatura é 273 e que a pressão 1 atm. Vou ver um exercício que eu quero aproveitar para trabalhar matemática básica com vocês. Então vamos ver. Determinado gás está a uma pressão de 2 atms. Então essa é a pressão inicial. Sua temperatura é de 20 graus Celsius. Olha só, 20 graus Celsius, lembrando que tem que transformar ela em Kelvin, então eu faço 20 mais 273, que vai ser 200 mais 273, vai ser 293. Em um volume de 2 litros, lembrando, o volume, a unidade de medida dele é litro ou centímetro cúbico, tá? Passa para uma pressão de 4 atms a uma temperatura de 40 graus Celsius. Então, é 40 mais 293, 313 Kelvin. Qual será o volume final do gás? Então, ele quer saber o volume final, né? Pressão, então, o gás tinha uma pressão inicial de 2 atms a uma temperatura de 20 graus Celsius. Somei 273, eu tenho a temperatura inicial de 293. Um volume de 2 litros, a pressão final desse gás passou para 4 atms, a temperatura subiu, aumentou para 40 graus Celsius, né? Então, mais 273, eu vou ter 313. Qual que vai ser o volume final? Então, tirei, percebo que eu tenho todas as variáveis. Então, qual que vai ser a fórmula que eu vou usar? A fórmula do PVT Povoto. Então, eu vou usar a fórmula do PVT Povoto, certo? A pressão inicial, então, ela vale 2. Volume inicial, 2, sobre temperatura, 293. A pressão final vale 4. O volume final, eu não sei, é minha variável, minha incógnita. E a minha temperatura, 313. Olha aqui aonde alguns alunos se embananam, nessa parte da matemática básica. Primeiro eu multiplico 2 vezes 2, 4 sobre 293, que é igual 4VO sobre 313. Você não pode dividir isso aqui, você vai ter que multiplicar cruzado, tá? Se você dividir não vai fechar o resultado, então multiplica cruzado. Faz 293 vezes 4, 1172 VO. 4 vezes 313, 1252, ok? Multipliquei aqui, deu 1252. Esse 1172 está multiplicando, passa dividindo. Então, VO vai ser igual 1252 dividido por 1172. Então, o volume final vai ser de 1, vou arredondar, 0,7 litros. Vamos fazer uma interpretação agora no nosso problema. Eu falei para vocês que no início o volume era de 2 litros, certo? A uma pressão de 2 e uma temperatura 293. Eu aumentei a pressão e aumentei a temperatura. O que aconteceu com o meu volume? Diminuiu. Então isso significa que o volume é inversamente proporcional à pressão e à temperatura. Significa o quê? Que se eu aumentar a temperatura, eu aumento a pressão e faço o que com o meu volume? Diminuo. Então
aumentei, aqui tá o meu gás. Se eu aumentar a temperatura, eu aumento a pressão. E é o que acontece com o meu volume? Diminui, certo? Então essa é a minha revisão de transformações gasosas. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, dê um joinha e sigam-me nas redes sociais. Beijo e até a próxima.